Boa noite. Acomode-se em seu refúgio de tranquilidade. Relaxe o corpo, aquiete a mente e permita que as distrações e o ruído do dia se transformem em um eco distante. Nesta noite, nossa jornada nos levará a um dos momentos mais sombrios e misteriosos do Antigo Testamento. Não exploraremos uma grande vitória ou a construção de um templo glorioso, mas sim uma única noite carregada de desespero. Uma noite em que um rei, no limite de sua sanidade e abandonado por seu Deus, decide quebrar suas próprias leis e buscar respostas no mundo proibido dos mortos. Esta é a história da última noite de poder do rei Saul e sua fatídica visita à médium de Endor. Nosso objetivo não é buscar o susto ou o sobrenatural, mas sim compreender o peso daquele momento. Vamos mergulhar na psicologia de um líder em colapso e na cultura de um mundo onde a magia e a profecia eram realidades palpáveis e perigosas. Juntos, sentiremos a ansiedade de um soldado na véspera de uma batalha perdida. Acompanharemos o rei disfarçado em sua jornada secreta e proibida. Investigaremos as crenças do mundo antigo sobre a morte e a adivinhação. E, por fim, contrastaremos a magia das sombras com a religião oficial de Israel, personificada pelo profeta Samuel. Deixe que o ritmo desta história antiga acalme seus pensamentos. Não há nada a ser feito, senão ouvir, respirar e permitir que esta exploração do passado o conduza gentilmente ao descanso. Nossa viagem à noite mais escura de um rei começa agora. Agora, imagine-se, você está ali nas encostas do Monte Gilboa. É o final do século XI antes de Cristo. A noite está fria e o vento que sopra do vale de Jezreel carrega consigo um presságio. Você é um soldado comum no exército do rei Saul, um dentre milhares de homens reunidos para a batalha que todos sabem virá com o amanhecer. Ao seu redor, as fogueiras do acampamento crepitam, lançando sombras longas e dançantes sobre os rostos ansiosos de seus companheiros. O som predominante não é o de canções de guerra ou de conversas animadas, mas um murmúrio baixo e contido. O tilintar de uma pedra de amolar contra a ponta de uma lança de bronze soa quase fútil. O ar tem o cheiro de fumaça de lenha, de couro e do medo contido de homens que sabem que suas chances são pequenas. Você olha para o outro lado do vale e o que você vê é o que alimenta o nó em seu estômago. O acampamento filisteu. Não é um único acampamento, mas uma cidade de tendas que se estende pela planície. As fogueiras deles são incontáveis, uma constelação de luzes hostis que parece zombar do seu número reduzido. Eles são os senhores do vale, e não é apenas o número deles que o intimida, é a tecnologia. Você ouve as histórias, vê as evidências. Os filisteus são mestres do ferro. Seus líderes e guerreiros de elite possuem espadas de ferro, mais fortes e mais afiadas do que qualquer coisa que vocês possuem. E, pior de tudo, eles têm os carros de guerra. Bigas de madeira e ferro, puxadas por cavalos, que podem atravessar uma linha de infantaria como uma faca quente na manteiga. Vocês são, em sua maioria, fazendeiros e pastores convocados para a guerra, armados com lanças de ponta de bronze e escudos de couro. Vocês são um exército de milícia das montanhas, prestes a enfrentar uma força profissional na planície aberta, o terreno de caça perfeito para os carros de guerra. Mas o medo do inimigo não é a pior parte. O pior é o silêncio de Deus. As histórias contadas ao redor das fogueiras não são sobre as grandes vitórias de Saul no passado, mas sobre seu estado atual. Sussurram sobre como o Espírito de Deus o deixou, substituído por um espírito mau, que o atormenta com fúria e melancolia. O grande profeta Samuel, que ungiu Saul como rei, está morto. Sua voz de autoridade se foi.
E quando os sacerdotes tentam consultar a vontade de Deus através do Urim e Tumim, as pedras sagradas usadas para a adivinhação, não há resposta. Nem por sonhos, nem pelos profetas, nem pelos sacerdotes. O céu está fechado. Essa sensação de abandono divino é mais aterrorizante do que qualquer exército filisteu. Vocês foram ensinados que a vitória não vem da força do homem, mas do favor de Deus. E todas as evidências sugerem que esse favor se foi. O próprio rei, seu líder, é a personificação dessa crise. Você o vê de longe, uma figura sombria, isolada, não mais o herói alto e imponente que um dia uniu as tribos. Ele é um homem assombrado, cuja desesperança contamina todo o acampamento. Então, nesta noite, você faz o que pode. Você verifica as tiras de couro de suas sandálias. Você come um pedaço de pão seco que tem gosto de cinzas em sua boca. Você se senta com seus irmãos e primos e fala sobre suas fazendas, suas famílias, sobre qualquer coisa que não seja o amanhecer. Vocês estão passando pelos rituais de preparação para a batalha, mas sem a convicção da vitória. É uma preparação para o inevitável. Enquanto a noite se aprofunda e as fogueiras do inimigo parecem brilhar ainda mais forte, um sentimento frio se espalha pelo acampamento. Vocês lutarão amanhã, mas lutarão sozinhos. Enquanto seus soldados se entregavam a uma noite de ansiedade e sono inquieto, o rei Saul, em sua tenda real, estava totalmente desperto. Para ele, o silêncio do acampamento não era pacífico. Era um eco do silêncio de Deus, um vazio ensurdecedor que preenchia cada canto de sua mente. A certeza da batalha iminente e a ausência de qualquer guia divino o levaram a uma encruzilhada. Anos de erros, de ciúmes e de uma fé erodida o haviam encurralado. E naquela quietude, uma ideia desesperada, antes impensável, tomou forma. Se o mundo dos vivos e dos céus estava mudo, ele buscaria respostas no único lugar que restava, o mundo proibido dos mortos. A decisão em si foi uma agonia. Ele, o rei que em seus dias de zelo inicial havia purgado a terra dos médiuns e necromantes para agradar a Deus, agora se via precisando dos próprios serviços que havia banido. Imagine a profunda humilhação daquele momento. Ele teria que se despir não apenas de suas vestes, mas de sua própria identidade, de seu legado como rei. Ele chama 2 de seus servos mais leais, homens cuja lealdade transcendia a lei e o bom senso. A ordem é dada em um sussurro, para que nem as paredes de lona da tenda ouçam a transgressão. O disfarce é preparado. A couraça de bronze polido é removida, fria contra sua pele. O manto púrpura, símbolo de sua realeza, é dobrado e deixado de lado. A coroa, o peso de uma nação, é abandonada na escuridão. Em seu lugar, ele veste a túnica áspera de um homem comum, o tipo de tecido que ele não sentia em sua pele há décadas. O capuz que ele puxa sobre a cabeça não serve apenas para ocultar seu rosto, mas para esconder sua vergonha do céu noturno. Ele se torna uma sombra, um rei se movendo como um criminoso em seu próprio acampamento. A saída da tenda é um ato de furtividade. Os guardas, acostumados à depressão e ao isolamento do rei, talvez não questionem sua partida. Ele e seus 2 companheiros se movem através das fileiras de tendas adormecidas. O cheiro de fumaça fria das fogueiras que se apagam está no ar. O som de um homem tossindo em seu sono, o relinchar suave de um cavalo. Para Saul, cada som é uma acusação em potencial, cada sombra uma testemunha de sua missão profana. Eles deixam os limites do acampamento e começam a descida do Monte Gilboa. O terreno é traiçoeiro na escuridão. Pedras soltas rolam sob seus pés, o som parecendo anormalmente alto na quietude da noite. Saul, um homem acostumado a liderar exércitos à luz do dia, agora segue seus guias, curvado, sentindo o vento frio do vale em um rosto que não está acostumado a estar tão exposto.
A jornada é uma tortura psicológica. Cada passo o leva para mais perto do território inimigo e mais longe da presença de seu Deus. Sua mente, sem dúvida, é um turbilhão. Ele deve ter se lembrado de Samuel, do dia em que o profeta o ungiu em segredo, um jovem pastor cheio de promessas. Ele deve ter se lembrado do rugido da multidão aclamando o rei após sua primeira vitória. E deve ter se lembrado do olhar de decepção no rosto de Samuel, da profecia de sua queda. Agora, ironicamente, ele buscava o mesmo homem que havia decretado seu fim. O vale de Jezreel se abre diante deles, uma extensão de escuridão, pontuada pela vasta cidade de fogueiras que era o acampamento filisteu. Eles precisam contorná-lo. A visão da força do inimigo, tão próxima e tão avassaladora, deve ter reforçado sua sensação de desamparo. Eles são 3 homens pequenos, movendo-se na borda de um poder imenso em uma busca desesperada. A lua, se visível, seria um inimigo, ameaçando expô-los a qualquer momento. Eles se movem de sombra em sombra, o coração de Saul batendo forte contra suas costelas, um ritmo de medo e antecipação. Após o que parece uma eternidade, eles chegam aos arredores de Endor. A aldeia está adormecida, as casas de barro são silhuetas escuras contra o céu. Encontrar a casa da médium requer discrição. Uma pergunta errada a um aldeão sonolento poderia acabar com tudo. Finalmente, eles encontram a porta que procuram. A batida deve ter soado como um trovão para eles. Quando a mulher abre a porta, a luz de uma única lamparina a óleo ilumina seus rostos. Ela vê 3 homens, um deles claramente o líder, apesar de suas roupas simples. Sua presença imponente e a intensidade em seus olhos devem tê-la deixado em alerta. A negociação é tensa. Saul, com a voz talvez alterada para esconder sua identidade, faz seu pedido. A resposta dela é um teste, uma demonstração de sua própria astúcia, forjada por anos vivendo na ilegalidade. Tu bem sabes o que Saul fez. Ela diz, sondando-o, medindo sua reação. Ela o acusa de armar uma armadilha, uma tática para fazê-lo revelar suas verdadeiras intenções. O juramento de Saul é o ponto de virada. Ao jurar pelo nome do Senhor, o Deus cuja lei ele estava prestes a violar, ele revela a profundidade de seu desespero. Para a mulher, o juramento de um estranho tão intenso pode ter sido garantia suficiente, ou talvez a oferta de pagamento fosse simplesmente grande demais para ser recusada. Ela os deixa entrar. O interior da casa é pequeno. O ar espesso com o cheiro de ervas secas, fumaça e o pó de um chão de terra batida. É o oposto de tudo o que Saul conhece. Não há tapeçarias, nem móveis de cedro, nem servos. Apenas o essencial para a sobrevivência e para o seu ofício proibido. O ritual começa. A Bíblia não nos dá detalhes, mas podemos imaginar uma cena de quietude e concentração. Talvez ela tenha desenhado um círculo no chão com sal ou farinha. Talvez ela tenha queimado ervas específicas, cujos nomes e propriedades foram passados através de gerações de praticantes de artes ocultas. Ela não estaria realizando um espetáculo, mas um procedimento focado, um murmúrio baixo de invocações, palavras de poder destinadas a abrir uma fenda entre os mundos. Para Saul, cada segundo de espera deve ter sido uma agonia. Ele está de pé ou ajoelhado na penumbra, seu coração dividido entre o terror do que está fazendo e a necessidade desesperada de que funcione. Então, no ponto de ruptura, a mulher solta um grito agudo. Não é um grito de performance, é um grito de choque genuíno. Algo aconteceu que ela não esperava. Seu ritual, talvez geralmente uma mistura de truques e psicologia, desta vez tocou em algo real e poderoso. É no rosto da aparição que ela reconhece a majestade e, por associação, a identidade de seu cliente real. Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. O disfarce se foi. O rei está exposto
vulnerável em sua transgressão. Ele a tranquiliza, sua própria necessidade superando o choque dela. Sua única preocupação é a aparição. Ele não consegue vê-la claramente. "O que vês?" ele implora. A descrição dela, um ser divino, um ancião envolto no manto de um profeta, é tudo o que ele precisa. Ele se prostra, o rosto na poeira, em total submissão ao espírito de Samuel. O diálogo que se segue é o desmantelamento final da alma de Saul. A voz do espírito fria e distante questiona a perturbação de seu descanso. Saul, em uma torrente de palavras, expõe sua alma ferida. A guerra, o silêncio de Deus, seu medo paralisante. Ele veio em busca de um caminho, de uma estratégia, de uma centelha de esperança. Mas a resposta de Samuel não oferece nada disso. Cada palavra é um golpe de martelo. A primeira confirmação: o reino foi de fato tirado dele por sua desobediência. Esta é uma dor antiga, mas ouvi-la da boca do próprio Samuel a torna fresca e cortante novamente. A segunda confirmação: o reino foi dado ao seu rival, Davi. Isso alimenta o fogo de seu ciúme e de sua amargura, mesmo à beira da morte. Então, vem a nova terrível profecia, a informação que ele veio buscar e que agora deseja nunca ter ouvido. A batalha de amanhã será uma derrota catastrófica. E a declaração final e mais pessoal: amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. É uma sentença de morte, desprovida de qualquer esperança de redenção ou glória. É um decreto de finalidade. Ao ouvir a última palavra, o corpo de Saul não consegue mais sustentar o peso de seu desespero. O texto diz que ele caiu estendido por terra e tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Não é um desmaio, é um colapso total. A energia, a vontade, a própria força vital parecem se esvair dele, deixando apenas a casca de um rei, um homem que buscou o futuro e descobriu que não havia nenhum. A noite, que começou com uma busca desesperada por respostas, terminou com a certeza esmagadora da aniquilação. Após o colapso do rei diante da profecia, vamos agora nos afastar daquela casa em Endor para entender o contexto mais amplo de sua transgressão. Para compreender a enormidade do ato de Saul e a profundidade de seu desespero, precisamos nos afastar daquela cena dramática e explorar uma faceta fundamental da vida no mundo antigo: a busca incessante por conhecimento sobre o futuro. Em uma era governada pela incerteza, onde a seca, a fome, a doença e a guerra eram ameaças constantes, a adivinhação não era um entretenimento de salão. Era uma tecnologia essencial, uma ciência sagrada, um meio de tentar impor alguma ordem ao caos da existência. O mundo em que Saul vivia estava saturado de práticas divinatórias. Os vizinhos de Israel, nas grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito, haviam desenvolvido sistemas complexos e altamente respeitados para discernir a vontade dos deuses. Na Babilônia e na Assíria, por exemplo, uma das formas mais importantes de adivinhação era a hepatoscopia, a arte de ler as entranhas, especificamente o fígado de um animal sacrificial, geralmente uma ovelha. Imagine um sacerdote adivinho, um baru, em um templo em Nínive. Após o sacrifício, o fígado do animal era removido com grande cuidado. Acreditava-se que o fígado era a sede da vida e da emoção, e que os deuses inscreviam suas mensagens em sua superfície. O baru examinava cada detalhe: a cor, a textura, a presença ou ausência de marcas, o tamanho e a forma de seus lobos. Cada anomalia tinha um significado, interpretado com a ajuda de manuais detalhados, muitos dos quais foram encontrados por arqueólogos em forma de modelos de fígado de argila, cobertos de inscrições cuneiformes. Era um processo metódico, quase clínico, para decifrar um presságio sobre uma campanha militar, a saúde do rei ou o futuro da colheita. Outra ciência mesopotâmica era a astrologia.
Os sacerdotes passavam noites em seus zigurates, mapeando os movimentos dos corpos celestes. Um eclipse, a aparição de um cometa, a posição dos planetas em relação às constelações. Nada disso era um evento aleatório. Eram todos considerados shulmu, presságios, comunicações diretas dos deuses sobre o destino dos reinos na terra. O céu era um grande pergaminho, e eles eram os escribas que o liam. A religião oficial de Israel se posicionou em forte oposição a muitas dessas práticas. A lei mosaica, como registrada em livros como Deuteronômio, proíbe explicitamente a busca de adivinhos, astrólogos e feiticeiros. A razão para essa proibição era teológica e fundamental. Em Israel, a única fonte legítima de conhecimento sobre a vontade divina era o próprio Deus, e ele havia estabelecido canais específicos e autorizados para essa comunicação. O principal desses canais era a profecia. Um profeta como Samuel não era um adivinho que usava técnicas para descobrir segredos. Ele era um mensageiro, um porta-voz, que recebia uma palavra direta de Deus e a transmitia ao povo ou ao rei. Era uma comunicação de cima para baixo, baseada na revelação, não na interpretação de presságios. Outro canal lícito, embora mais misterioso para nós hoje, era a consulta através do Urim e do Tumim. Esses eram dois objetos, talvez pedras ou uma espécie de sortes, guardados no peitoral do sumo sacerdote. Em momentos de grande decisão nacional, como antes de uma batalha, o sacerdote podia usar o Urim e o Tumim para obter uma resposta de sim ou não de Deus. A tragédia de Saul é acentuada pelo fato de que, como o texto nos diz, Deus não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Todos os canais oficiais haviam se calado para ele. E isso nos leva à prática que Saul buscou em seu desespero, a necromancia, a consulta aos mortos. Essa prática Doresh El Hametim, em hebraico, estava entre as mais severamente condenadas. Era vista como uma abominação por várias razões. Primeiro, ela minava a soberania de Deus, buscando conhecimento em um domínio que não era o dele. Segundo, ela violava a ordem da criação, perturbando o descanso dos mortos no Sheol, o reino das sombras. E terceiro, era uma prática intimamente associada às religiões cananeias vizinhas, que frequentemente incluíam cultos aos ancestrais. Proibi-la era uma forma de Israel manter sua identidade religiosa distinta. Portanto, quando Saul, o rei que um dia aplicou zelosamente essa lei, viaja para Endor, sua transgressão é múltipla. Ele não está apenas quebrando uma regra, ele está rejeitando os fundamentos de sua própria fé. Ele está abandonando os canais autorizados de seu Deus e se voltando para as práticas proibidas dos pagãos. Ele está buscando no pó e nas sombras o conselho que não consegue mais encontrar na luz. Sua ação é o sintoma final de sua crise espiritual. Um reconhecimento de que seu rompimento com Deus era tão completo que ele se via forçado a buscar a verdade entre os mortos. Para entender plenamente o abismo em que Saul se lançou naquela noite em Endor, precisamos voltar nossos olhos da magia das sombras para a luz austera da profecia oficial. A figura que Saul buscou na morte, Samuel, representava em vida tudo o que o rei havia perdido: autoridade divina, clareza moral e uma conexão direta com o Deus de Israel. A vida de Samuel não foi apenas a de um homem, mas a personificação da própria instituição da profecia em uma era de transição tumultuada. A história de Samuel começa não no poder, mas na devoção e na dor. Ele nasceu de uma mulher estéril, Ana, que em sua angústia fez um voto no santuário central de Israel em Siló. Se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Sua oração foi atendida.
e fiel à sua promessa, após o desmame, o pequeno Samuel foi levado para viver e servir no tabernáculo, sob a tutela do sumo sacerdote, o idoso e quase cego Eli. Imagine a infância de Samuel, um menino crescendo não em uma casa de família, mas no pátio de um santuário. Seus dias eram preenchidos com os ritmos da vida religiosa. O cheiro constante de incenso queimando e de sacrifícios no altar de bronze, o som dos cânticos dos levitas e o balido das ovelhas destinadas ao sacrifício. Ele aprendia a aparar as lamparinas de óleo do candelabro sagrado, a abrir os portões do santuário ao amanhecer e a ajudar Eli em suas tarefas. Mas o ambiente de Siló não era de pura santidade. Era um lugar de corrupção. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que serviam como sacerdotes, eram homens desprezíveis. Eles desrespeitavam os rituais, pegando para si as melhores partes dos sacrifícios antes que fossem devidamente oferecidos, e sua imoralidade era conhecida por todo o Israel. O centro espiritual da nação estava espiritualmente doente. É nesse cenário de piedade e podridão que o chamado de Samuel ocorre. Uma noite, enquanto o menino dormia no santuário perto da Arca da Aliança, ele ouve uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel. Pensando ser Eli, ele corre até o sacerdote idoso, que lhe diz que não o chamou. Isso acontece uma segunda vez. Na terceira vez, o sábio Eli percebe que é o Senhor quem está chamando o menino. Ele instrui Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Naquela noite, na quietude do santuário, Deus fala diretamente com Samuel pela primeira vez. E a mensagem não é de conforto, mas de julgamento severo. Deus revela ao menino que a casa de Eli será punida por sua corrupção e que seu destino está selado. Imagine o peso dessa revelação para uma criança. Sua primeira experiência profética foi a de ser o portador de uma notícia terrível contra a única família que ele conhecia. Na manhã seguinte, seu medo em contar a Eli e a resignação do velho sacerdote ao ouvir a notícia marcam a transferência da autoridade espiritual. A era de Eli estava terminando, a era de Samuel estava começando. Com o passar dos anos, e após a catastrófica batalha em que os filhos de Eli morreram e a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, Samuel emergiu como a figura central de Israel. Antes do advento da monarquia, Israel era uma confederação de tribos, e seus líderes eram chamados de juízes. Samuel foi o último e o maior desses juízes. Seu papel não era o de um rei que se sentava em um trono. Ele era um líder itinerante. O texto nos diz que a cada ano ele viajava em um circuito, passando pelas cidades de Betel, Gilgal e Mispá, e depois retornava à sua casa em Ramá. Imagine essas viagens. Samuel, agora um homem maduro e respeitado, viajando com uma pequena comitiva pelas estradas poeirentas das colinas de Israel. Em cada cidade, ele se sentava sob uma árvore ou no portão da cidade e o povo vinha a ele. Ele resolvia disputas de terra que poderiam levar a conflitos de sangue entre famílias. Ele mediava querelas comerciais. Ele interpretava a lei de Moisés, aplicando-a às complexidades da vida cotidiana. Ele não tinha um exército ou uma burocracia. Sua autoridade emanava inteiramente de seu caráter e de sua reconhecida conexão com Deus. Ele era o centro legal e moral que mantinha a frágil união das tribos. Além de seu papel judicial, ele era o líder espiritual da nação. Ele liderou o povo em um grande avivamento religioso em Mispá. Ali, ele os convocou a se livrarem de seus ídolos estrangeiros, os Baalins e as Astarotes. Em um ato simbólico de purificação e arrependimento, o povo jejuou e tirou água, derramando-a perante o Senhor. Foi Samuel quem os reuniu, quem os lembrou de sua aliança e quem intercedeu por eles quando os filisteus ameaçaram atacar durante a assembleia.
Sua liderança trouxe um período de paz e estabilidade relativa. Uma época em que Israel se voltava para Deus, com Samuel como seu guia terreno. Capítulo 3. O relutante criador de reis. A carreira de Samuel foi definida pela grande transição que seu povo exigiu. Quando Samuel envelheceu e nomeou seus filhos como juízes, filhos que infelizmente não seguiram seu caminho íntegro, os anciãos de Israel vieram a ele com um pedido que mudaria tudo. Imagine a cena em Ramá. Os líderes tribais, em pé diante do velho profeta, fazem seu pedido. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. O pedido feriu Samuel profundamente. Ele o viu como uma rejeição pessoal de sua liderança e de toda a sua vida de serviço. Mas quando ele leva sua queixa a Deus, a resposta divina revela uma questão ainda mais profunda. Deus lhe diz: não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. A crise não era pessoal, era teológica. O povo de Israel, chamado para ser único, queria ser como todos os outros. Eles queriam um rei visível, um guerreiro que pudesse liderá-los em batalha, um símbolo de poder nacional como os reis dos Moabitas, dos Amonitas e dos Filisteus. Eles estavam trocando o governo invisível de Deus pelo governo visível de um homem. Embora contrariado, Samuel recebe a ordem de atender ao pedido do povo. Mas primeiro, ele deve entregar um aviso solene. E este aviso, registrado em detalhes no 8º capítulo do primeiro livro de Samuel, é uma análise fria e processual do que a monarquia realmente significaria para eles. Com a calma de um advogado lendo os termos de um contrato desfavorável, Samuel descreve o costume do rei. Ele lhes diz que o rei tomará seus filhos para seus carros de guerra e para serem seus cavaleiros. Ele os fará seus comandantes e capitães. Ele os forçará a lavrar seus campos e a colher suas colheitas. Ele tomará suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras na corte real. Ele tomará o melhor de seus campos, de suas vinhas e de seus olivais e os dará a seus servos. Ele instituirá um imposto, tomando um dízimo de seus grãos e de seu vinho para sustentar sua burocracia. Ele tomará seus servos, suas servas, seus melhores jovens e seus jumentos para seu próprio trabalho. Ele tomará um dízimo de seus rebanhos, e no final, o próprio povo se tornará servo do rei. E naquele dia, conclui Samuel, clamareis por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O povo, no entanto, recusou-se a ouvir. Sua advertência foi ignorada. E assim, Samuel, com o coração pesado, iniciou a busca pelo primeiro rei de Israel. Capítulo 4. A relação com Saul. A relação entre Samuel e Saul é uma das mais trágicas da Bíblia. Começou com esperança. Samuel encontrou Saul, um jovem alto e de boa aparência de uma família modesta que procurava as jumentas perdidas de seu pai. O profeta o recebeu com honra, revelou-lhe seu destino e, em um momento privado e solene, o ungiu com óleo, selando-o como o escolhido de Deus. Nos primeiros dias, Samuel foi o mentor de Saul, guiando-o, dando-lhe instruções divinas e confirmando seu reinado com vitórias militares. Mas, como vimos, a obediência de Saul vacilou, e Samuel, como a voz de Deus, teve que se tornar seu juiz. Após o sacrifício ilegal de Saul em Gilgal, Samuel proferiu a primeira sentença. Após a desobediência na guerra contra os amalequitas, o julgamento foi final. A confrontação entre os dois homens foi um divisor de águas. Quando Saul implora por perdão, Samuel responde com uma finalidade de granito: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. O texto descreve um momento pungente quando Samuel se vira para sair, e Saul, desesperado, agarra a orla de seu manto, que se rasga.
Samuel usa o momento como uma última e terrível profecia. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, melhor do que tu. A relação estava irremediavelmente quebrada. E para selar o julgamento, Samuel mesmo executa o rei amalequita, Agag, demonstrando a obediência total que Saul não conseguiu ter. A partir daquele dia, Samuel nunca mais viu Saul até a noite em que foi invocado da morte. O luto do profeta pelo rei, que ele mesmo ungiu, foi profundo, mas seu dever para com Deus era absoluto. A vida de Samuel, portanto, representa a ordem, a lei e a revelação autorizada. Ele era o canal legítimo. Sua voz era a voz de Deus na nação. Quando Saul perdeu o acesso a essa voz, ele perdeu sua bússola moral e espiritual. Sua jornada para Endor não foi apenas um ato de desobediência, mas uma tentativa desesperada e patética de encontrar um substituto para a autoridade profética que ele havia desprezado e perdido. Ele buscou nas sombras o que só poderia ser encontrado na luz que ele mesmo havia extinguido. E assim, nossa longa jornada pela terra e pela mente do primeiro rei de Israel chega ao seu fim. Nós testemunhamos o peso esmagador da coroa, a erosão de uma alma e o desespero de um homem encurralado entre um exército formidável e um céu silencioso. Vimos a colisão de dois mundos, o mundo da ordem, da lei e da profecia autorizada, personificado por Samuel, e o mundo das sombras, do medo e da magia proibida, encontrado na casa de uma mulher em Endor. A história de Saul, em sua essência, é uma tragédia sobre a perda da fé, não apenas em Deus, mas em si mesmo. É um retrato sombrio da condição humana quando confrontada com o silêncio divino e da nossa tendência de buscar respostas em qualquer lugar, por mais perigoso que seja, para escapar da dor da incerteza. Mas essa noite de desespero, essas batalhas e esses fantasmas pertencem a um tempo muito distante. Eles são ecos, preservados em textos antigos, agora adormecidos. Deixe a história se aquietar. Permita que as figuras de Saul, em seu disfarce e sua angústia, de Samuel, em sua severidade espectral, e da mulher de Endor, em seu ofício perigoso, se desvaneçam suavemente na névoa do passado. Você não está nas encostas frias do Monte Gilboa. Você não ouve o som distante de um exército inimigo. Você está aqui, agora, em seu próprio refúgio, em seu próprio santuário de paz e segurança. O ar que você respira é calmo. O silêncio que o rodeia é de tranquilidade, não de abandono. Não há mais nada a analisar, nada a ponderar. A jornada terminou. A única tarefa que resta é a de se entregar ao descanso que o espera. Deixe cada respiração levá-lo para mais fundo no relaxamento. Sinta o peso de seu corpo se tornando agradavelmente pesado. A história se foi, apenas a quietude permanece. Que a paz desta noite o envolva como um manto. Que seus sonhos sejam serenos e que seu sono seja profundo, tranquilo e inteiramente restaurador. Durma bem.